Todos que a paz do Senhor. Vou tentar ser o mais breve possível, tá, irmão? Vocês não estão aqui desde as 6 horas. Estava ligada ali com Deus, falei assim, hoje eu estou acostumada, né? Ver meu líder pregar dia de domingo, quando não, o missionário Cassiano. Mas a gente é soldado, né? A gente não pode. Pai do Senhor, meu genro, tá com saudade. Sentindo falta mesmo, é verdade. 3 anos já. Vai fazer 3 anos a gente junta aí nesse mistério. Irmãos, vamos ler em Oséias 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os ministros, eles quando estão pregando, a gente tem que ficar sentado ouvindo. Vamos ver hoje como vai ficar os ministros, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Temos 21 minutos. Exortação ao arrependimento. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Nos feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, isso aqui é uma confirmação. Quando o líder orou hoje aqui, irmão, Deus confirmou esse texto. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada que cedo passa. O 6 diz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Amém, irmão? Irmão, o livro de Oséias é um livro muito rico em conhecimento. Oséias quer dizer salvação. E lendo o texto de Oséias, irmão, eu achei até muitas respostas, até mesmo para a minha vida, para o meu ministério. E Deus levantou Oséias, um dos profetas menores, porque tem só 14 capítulos o livro de Oséias. Deus levantou o Oséias até num tempo bem flexível, onde Jeroboão, Ezequias reinava. Tinha aqui Acais para estragar tudo aqui no negócio, né? Acais foi um rei ruim. Mas o que me chama a atenção, irmão, dentro desse texto, porque é um texto que fala de relacionamento. Não é relacionamento de um homem com a mulher, é um relacionamento de Deus para o homem. Deus queria fazer o povo entender certas coisas. E para o povo entender, Deus precisava falar com o povo, mas o povo estava distante. E o que acontece, irmão, quando a pessoa, às vezes a pessoa, irmão, vamos falar de um casamento, ela está distante do seu marido e ela nem percebe. O relacionamento já não está a mesma coisa. Na hora de tomar o café, um toma na cozinha, outro toma na sala, ou às vezes quando um está no quarto, o outro está no quintal, e vai havendo aquele distanciamento, e a pessoa nem percebe. Era assim que estava Israel com Deus. Era assim que estava o relacionamento de Israel com Deus. E Deus queria fazer Israel entender o que Ele queria com Israel. Missionário, o que Deus queria com Israel? Ele queria ser único. Ele queria ser único para o teu povo. Ele queria ser suficiente. Sabe quando você está num relacionamento que você não sente falta mais de nada? Tivemos o jantar do casal aqui e eu fiz algumas perguntas na dinâmica. E eu perguntei à minha filha, o que faz você entender que você quer o seu esposo para sempre? Ela disse, é o sentimento que ele desperta em mim.
carinho, qual o sentimento? Ela, de não sentir mais falta de nada. É isso que Deus queria com Israel, mas eles estavam distraídos. Irmão, você já teve a sensação de você falar com alguém e aquela pessoa não está ouvindo? Porque Deus levantava profeta. Deus levantava e enviava profeta, mas eles não ouviam. Eles falavam, a vossa benignidade é como a alva da madrugada que passa. Eles faziam bem hoje, eles se arrependiam hoje. Quando era amanhã, eles estavam fazendo tudo de novo, tudo errado de novo. Aí Deus precisava impactar. Deus precisava chamar a atenção deles. Aí chamou Oséias para um particular. Disse, Oséias, vai na casa de prostituição e casa ali com uma mulher prostituta. Irmã, eu tenho filha. Minha filha é Gabriela. Vou falar porque é ela que está aqui, né? Minha filha não conheceu o mundo. Liane é mãe, criou muito bem seus filhos. A gente tem sonho para nossos filhos. Diz a história, Liane, que Oséias já tinha 30 anos. Meu irmão, 30 anos, a pessoa que vive na casa de pai, né? Casou com quantos anos, até? Saiu de casa com quantos anos? Eu tiraria outro mistério. Então, assim, a alegria que a gente fica, ó, minha filha vai casar, meu filho vai casar. Porque a gente vai ficando velha, a gente vai pensando, quem vai cuidar dos nossos filhos pela gente? A gente que é mãe, de verdade, a gente tem esse sentimento. Aí, de repente, teu filho Marcos chega, Eliane, e fala assim, olha, mãe, eu vou casar. Tu me ajuda na organização, tu me ajuda no planejamento. Sim, filha, o que tu espera? Que vai vir aquela menina formada, aquela menina de família, aquela menina íntegra. Aí, de repente, ele fala, não, mãe, eu vou casar com o Gomer. Não, filho, você tá brincando por quê? Casamento é coisa séria, você tá fazendo piada com ele. Não, mãe! Mas filho, tu é um profeta! Tu é meu filho! Eu te criei com tanto cuidado, com tanto amor, mas mãe, Deus mandou eu ir na casa de prostituição e casar com o Gomer! E como a gente vai estudar sobre Gomer, mas a gente fica tribulada com a Gomer. Pensa num pau que nasce torto. Mas Jesus é carpinteiro. Mas por que Deus fez esse pedido, meu filho? Porque eu tinha essa preocupação. Minha filha não conhecia o mundo, irmão. Minha filha nunca foi da noite, minha filha nunca bebeu, minha filha nunca desviou. O mundo da minha filha sempre foi aquele mundo ali calmo. Eu falei, Jesus, se não for um homem calmo, não vai entender. Porque para uma pessoa do mundo, a minha filha é parada. Ela namorou, o primeiro namorado dela foi um militar, sargento, sei lá. E ele usou esse termo e falou, era muito calma para mim. Então eu queria alguém que não conhecesse o mundo. Mas já pensou, Eliane? Seu filho chega lá e se tu não tiver uma ligação de Deus, minha filha mais velha já foi ao contrário. E eu entendi que Deus me deu meu genro para mim de cuidar dele. Não é fácil. Lidar com o rebelde não é fácil. A minha filha, irmão, da bisavó até tataravó dessa família, é tudo espírita. Eles só conhecem isso. No chá de bebê fui lá, o avô não estava porque estava na macumba. Mas deu bota, Ezequiel não vale. Às vezes Deus faz isso com nossos filhos. Graças a Deus, Deus deu para Gabriela um homem segundo a mesma fé dela, mas que a minha filha. Aí, você vai lá, irmão, e casa com nome. Dá um nome, dá uma casa, dá um lar, dá amor, dá carinho. Aí diz a história que no fruto desse irmão, ele não olha para um lado nem para o outro. Para que você cumprir o que Deus quer para a tua vida, irmão, você não pode ter vergonha. Olha você entrando dentro da igreja com Gomes, o povo lá, ó, impactou, né, pastor? Chamou atenção. O profeta, hein, Crisla? Se fosse evangelista, Cardudo, foi buscar o meu marido na prostituição para casar. Não quer saber que foi Deus que deu ordem, não. Olha, aquele impactou Israel, irmão, porque Oséias era uma referência. Por isso que é tanta guerra em cima de um líder. Porque quando o líder cai, irmão, ele arrasta a multidão com ele, que se espelha nele, que vê ele como
seus filhos também. Aí eu tô vendo aqui, ó, Oséias entrando dentro da igreja. As burburinhas, que tem gente que adora um assunto, adora argumentar. Mas Oséias estava focado no que Deus queria. Deu amor para aquela mulher, deu carinho para aquela mulher, deu nome para aquela mulher. Nasceu um filho, Jesus Israel, que significa, sabe o que, irmão? Eu não sou mais o teu Deus, e tu também não é mais o meu povo, irmão. Não tem coisa mais triste do que ouvir uma coisa dessa. Mas Deus estava com sentimento de indignação sobre teu povo, porque diz que quando Israel adoecia, eles buscavam os sírios, eles buscavam apoio no Egito. Irmão, os sírios, os egípcios eram o inimigo declarado de Israel. Olha como ele se perdeu, irmão. Quando a gente se distancia de Deus, a gente faz tudo errado. Ontem nós estávamos ali dando a saudação sobre quando H começou a andar errante no deserto. Até entendo, irmão, porque ela é egípcia, ela não era dali daquele caminho. Só que quando ela começou a trilhar um monte de caminho errado, quando é que tu está trilhando um caminho errado? Quando você sai da direção de Deus, quando você faz segundo o seu próprio coração. Tem um monte de crente assim falando: eu vou seguir o meu coração. Irmão, tem orientador espiritual para quê? Você sempre vai errar o caminho quando você não conhece quem trilhou ele. Quem trilhou? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você não pode caminhar certo se você não conhecer o caminho. Eu estou dentro da palavra. Prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6. Minha líder orou aqui: Senhor, nos ensina a te conhecer. Eu falei: Jesus confirmou o mistério. Aí o povo começou a fazer tudo errado. Aí quando as coisas se apertavam até o modo, ele se voltava para Deus, mas no outro dia ele já esquecia de tudo que Deus fez por ele. Jesus Israel foi o primeiro filho. Aí diz a história, madrinha, que quando ela desmamentou a criança, sabe o que ela fez? Ela saiu de casa e arrumou um amante. Ela enjoou do compromisso. Ela não queria se comprometer mais, pastor. Ela não queria mais estar casada. Ela esqueceu tudo que Oséias fez para ela, que deu um nome, que honrou ela, que deu uma casa, que deu amor, que deu carinho. Ela largou tudo. Aí diz o texto que ela engravidou do amante. E ali ela foi despedida. O amante montou lá na rua. Aí de repente Deus planta e fala assim: Oséias, vai buscar tua mulher. Mas Deus, eu cuidei dela, eu fiz tudo por ela, e mesmo assim ela me abandonou. E que diferença tem come para mim e o povo? Que diferença tem a sua esposa para Israel? Eu amo ele, eu fiz ele para minha adoração, mas eles se prostituíram com outros deuses, eles me largaram. Aí vai lá, Oséias, traz ela. Aí o nome do segundo filho, Lo-Ruame, que significa: meu coração sangra por causa dos vossos pecados. Até quando, irmão, a gente não vai entender que o mundo só quer brincar com a gente? Minha filha pregou aqui: não tem nada no mundo. Até quando a gente vai se arrebentar toda, se ferir toda, para entender que o mundo só vai nos usar, só vai nos ferir, que ele não quer nada sério com a gente? Até quando? Pessoas, irmão, que se apegam mais às coisas ruins do que às coisas boas que Deus tem para fazer com a gente.
vem Gomer de novo, Jesus. Fico nervosa com essa Gomer, fica atribulado com ela. Ela larga de novo, ela desmama o filho, larga de novo o marido e volta para a prostituição. Só que esse marido agora, irmão, ele é pior que os outros. Ela tem que se vender para dar dinheiro para ele. Ela larga de ter valor para ter preço. Ela tem que pagar. E ela vai ali se definhando. E Deus fala: volta lá, pega a Gomer. A Gomer tem outro filho, gera outro filho, que se chama Lu-Ami, que significa: este filho não é meu. Tem atitude que tomamos, irmão, que não é de Jesus. Irmão, a gente tem que saber diferenciar pecado de pecador. Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Deus não ama o que você está fazendo. Essa sua atitude não tem nada a ver com o que Jesus planejou para você. Foi falado aqui, irmão, que Deus tinha um projeto para os filhos do sacerdote ali, mas eles se perderam. Mas Jesus te ama. Ele disse: se meu povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar e se arrepender do seu mau caminho, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. A terra é você que está doente pelo pecado. Como estava assim, sentindo falta da aventura, sentindo falta de momento, tocando uma eternidade por uma hora de prazer e se ferindo, porque é isso que o mundo faz com a gente. Ele nos machuca, ele nos desonra, ele nos envergonha. Aí vem o profeta de novo, irmão. O profeta não tem escolha. O profeta não tem saída. Só que naquele momento ali, Deus já tinha botado um amor tão grande no coração dele, irmão. Deus tinha botado um sentimento, porque se Deus não botar um sentimento, porque tem pessoa que realmente cansa a gente. Tem pessoa que realmente desgasta a gente. A gente está tentando trazer para um lado e ele vai para o outro. Era assim que estava Israel com Deus. Era assim que estava o relacionamento. Deus chegou a chamar, irmão, Israel como um pão que não foi virado. Meu genro teve padaria com a mãe dele. Um pão que não foi virado, missionário Garcia, ele assa por cima, ele queima por cima, mas por fora, lá pelo outro lado está cru. O que quer dizer isso? É um pão inutilizado. Era assim que estava Israel, inutilizado. Aí Deus fala: Isaías, o servo honra o teu Senhor, teme o teu Senhor. O filho honra o seu pai, mas o meu povo não me tem. Em outra tradução, o meu povo não me conhece. É, Jesus. Oh, glória. Levantava profeta, mas o povo não queria ouvir. Aí de novo, Gomer sai para se prostituir. Pela quarta vez. Queima ela, Jesus. Aí Deus vira para Oséias e diz: vai lá. Gomer estava magra. Gomer estava batida. Eu lembro, irmão, quando eu estava no mundo, eu estava descaracterizada. Eu estava sentindo saudade de mim. Deus está botando uma saudade em você hoje, desse espírito de família, de estar em família. Eu lembro uma vez, irmão, que eu estava tão bêbada, que eu dormi na rua, eu tendo casa, eu tendo cama, eu tendo um bom trabalho, um bom salário. Eu acordei na rua, suja. Eu falei: o que eu estou fazendo da minha vida? Deus foi lá e falou, para finalizar, irmão: Oséias, vai lá, compra ela por 15 moedas de prata. Meu Deus. A mulher, a própria esposa do homem, ele tinha que comprar sua própria mulher, irmão, que estava ali em leilão. Porque é isso que amigo faz, te vende. É isso que o mundo faz com você, te humilha. Compra ela, Oséias. Quando levantou o leilão, ele pagou, irmão.
Oséias, irmão, é a analogia de Jesus. Oséias significa o Salvador. O Salvador hoje é Jesus. Se te mostrarem frouxo no dia da angústia, irmão, a força vai ser pequena. Ele não desistiu da gente. Ele não desistiu de nós, mesmo com nossos pecados. Irmão, da onde a gente saiu, só Deus podia nos tirar. Ele nos lavou, Ele nos honrou, Ele nos deu o nome, mas às vezes a gente está que nem Gomes, sentindo falta dos prazeres, sentindo falta do Egito, sentindo falta das cebolas, sentindo falta da carne. Compra ela, Oséias. E ele comprou, ele pagou, e segundo o historiador, irmão, ele pagou, ele trabalhou 3 anos e meio para pagar pela sua esposa, para ter ela de volta. Tem casamento que a gente olha, pastor Crilão. Tem, não é só eu que olho não, que a gente fala assim, gente, fulano tem nada a ver com cicrão. Nessa história eu vim entender por quê. Porque tem pessoa que Deus bota do teu lado, senão ele vai morrer, irmão. Senão ele vai ser um abandonado no mundo. Que a família não tem paciência, ninguém tem. Aí o amor tudo suporta. Deus botou um amor que nem tua família tem. Tu não precisa passar por isso. Você não precisa viver isso. Mas é o teu chamado, é o teu ministério. Deus botou esse homem ou essa mulher pra você cuidar. Compra ela, tenha de volta. E ali você recebeu, deu banho dela, cuidou dela, recebeu ela de casa de volta, deu amor e falou: eu preciso desse momento com você, Gomes. É preciso, mesmo sabendo que a qualquer momento você pode sair por essas portas e virar as costas de novo por mim, de mim, e me abandonar e me deixar. Mas esse momento, eu preciso ter eu e você. Jesus está falando, mesmo sabendo que você pode abandonar ele em qualquer momento, ele te comprou com alto preço. Ele pagou um alto preço para que você tenha direito à salvação, para que você tenha direito à vida eterna. A palavra de Deus fala: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Volta para Jesus. Você que está afastado e está ao som dessa voz, você que está dentro de casa chorando, o Espírito Santo está falando com você. Talvez você está se sentindo como uma envergonhada, destruída, arrebentada, mas Jesus falou: não quero saber do seu passado, eu não quero saber do que você fez, eu te amo. Meu Deus, olha. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.